E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar aqui agora na unidade 4, na nossa primeira aula da unidade 4. Nós vamos ver um conceito muito interessante, que é o conceito de equivalência de capitais e o desconto de juros compostos. A gente vai focar aqui no desconto racional, tá bom? Eu recomendo que, caso vocês tenham pulado as aulas anteriores, vocês voltem lá nas aulas anteriores da unidade 3, porque elas são importantes para a gente entender a unidade 4 também, tá bom, gente? Então vamos lá. O tópico dessa aula aqui, o que a gente vai estudar nessa aula, é equivalência de capitais e desconto composto. Olha só, gente. Equivalência de capitais. Dois capitais são equivalentes e tiveram o mesmo valor na mesma data. Então, basicamente, equivalência de capitais é a gente fazer deslocamento de capitais no tempo, na linha do tempo. Ou seja, deslocar ele para o futuro ou trazer ele para o presente, tá bom? Então, basicamente, é a gente pensar na seguinte situação. Se eu tenho, por exemplo, R$ 100 guardado debaixo do colchão e eu tenho R$ 100 guardado, por exemplo, na poupança, o que vai acontecer com esses R$ 100 daqui a um ano? Né? Daqui a um ano, os R$ 100 que está debaixo do colchão continua sendo R$ 100 nominalmente. Mas aquele que está investido lá na poupança, ele vai ser mais do que R$ 100. Por quê? Porque vai ter gerado juros ali. Então vamos supor que ele gerou 1%, que ele gerou 5% de juros, então ele teria na verdade R$ 105. Na prática, o que a gente pode dizer? Que aqueles R$ 105 lá do futuro, ele equivaleria aos R$ 100 de hoje. Tá bom? E aquele R$ 1.100 que ficou debaixo do colchão, ele na verdade desvalorizou, né? Ele vale menos do que valia um ano atrás. Então, basicamente, deslocar dinheiro na linha do tempo. E para isso a gente vai fazer uma operação, que é a operação que a gente chama aqui, que eu vou chamar ou de capitalização ou de descapitalização, que é a seguinte. Quando eu quero... eu tenho aqui, por exemplo, o PV ou FV, né? Tô trocando a letrinha aqui, mas é só para uma questão de notação mesmo, tá bom? Quando eu tenho aqui um valor presente, eu quero levar ele para um valor futuro, eu simplesmente multiplico por 1 mais i elevado a n. Quando é o contrário, quando é de voltar do futuro para o presente, eu vou simplesmente dividir por 1 mais i elevado a n, tá bom? Esse primeiro fator de multiplicar, a gente chama ele de fator de capitalização. E o processo de desfazer isso a gente chama de fator de descapitalização ou fator de desconto. Beleza? Vamos ver na prática como é que é isso. Vamos partir de um exemplo. Você deve a um banco um valor nominal de R$ 2.000 a serem pagos daqui 5 meses. Ó. Então, esses R$ 2.000 é o valor que eu tenho que pagar daqui 5 meses. Devido à dificuldade financeira, você solicita que o pagamento seja adiado por mais 4 meses, por 4 meses. Se a taxa de juros combinados for de 3% ao mês, qual o valor que deve ser pago? Naturalmente, o banco vai permitir que você pague depois do período, na negociação ele permitiu, porém ele vai cobrar um juros de 3% ao mês. Então, só quero que vocês entendam uma coisa, olha só. Eu vou fazer aqui um pequeno fluxo de caixa, que é o seguinte, ó. Eu deveria pagar, lá no mês 5, eu deveria pagar R$ 2.000. Porém, eu não posso pagar esse valor lá no mês 5 e solicitei que eu pagasse apenas no mês 9. Acrescentando-se aqui, ó, mais 4 meses de prazo. E o que eu quero saber é quanto que eu vou ter que pagar lá no valor futuro, tá bom? Então, na prática, o que acontece? A gente está deslocando aqueles R$ 2.000, que aí a gente vai entender aqueles R$ 2.000 como valor presente, e a gente vai deslocar ele 4 meses para o valor futuro, tá bom? Então, fazendo isso, fazendo essa relação, a gente pode juntar alguns dados, que são o seguinte, ó. São 4 meses, o número de meses é 4 e a taxa de 3%, tá bom? E a nossa formulazinha, pessoal, é aquela fórmula básica de juros compostos, né?
que diz o quê? Que o valor futuro, que é o FV, vai ser, na verdade, o PV multiplicado por 1 mais I elevado ao tempo, tá bom? Nota aqui que teve uma troca aqui na ordem das letras, tá bom, gente? Aqui era para ser FV, mas é a mesma coisa, tá bom? Só teve uma troca aí nas letras. E dependendo do material que você pegar, se ele tiver mais uma tradução mais para a língua portuguesa mesmo, ele pode chamar de FV, não tem problema nenhum não, tá bom? Então, ó, ou de VF, tanto faz. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui o valor presente, que é 2.000, multiplicar aqui por 1 mais 0,03, que é a taxa de juros, que vai dar 1,3%, 1,03% elevado a 4 meses. E aí, fazendo esse cálculozinho aqui na calculadora, vai dar 1,12, que quando eu multiplicar por 2.000, vai ficar 2.251,02 centavos. Então, na prática é o seguinte, ó, você não vai pagar 2.000 daqui 5 meses, mas você pode pagar 2.251,09 daqui 9 meses. Ou seja, vai aumentar R$ 251 de juros pelo adiamento dessa dívida, tá bom? Então, a gente está trocando uma dívida no mês 5 por uma dívida no mês 4. Isso aqui é o que a gente chama de equivalência, tá bom? A gente está trocando uma dívida numa data por uma dívida numa outra data, fazendo-se a devida correção através da taxa de juros que foi acordada. Entendido? Vamos lá. Você tem uma dívida de 3.000 que deve ser paga daqui 2 meses. Olha só o exemplo. Você tem uma dívida de 3.000 que deve ser paga daqui 2 meses. Mas em virtude de dificuldade financeira, você propõe um adiamento de mais 6 meses. Qual o valor a ser pago para o banco se a taxa de juros for de 4% ao mês? Então, olha só. A dívida de 3.000, que é daqui 2 meses, a gente entende ela como valor presente. E eu vou deslocar ela 6 meses para o futuro, tá bom? Então, basicamente, a gente vai pegar o que, ó? Vai pegar aqui os 3.000, multiplicado aqui por 1,04 elevado a 6, porque são 6 meses para o futuro, né? Fazendo aqui a resolução, vai ficar 1,26 aproximadamente aqui. Quando eu multiplicar por 3.000, vai ficar 3.795,95. Ou seja, aquela dívida que deveria ser paga por 3.000, você vai pagar ela por R$ 3.795,95, ou seja, vai pagar bem mais em virtude desse adiamento aí de 6 meses a uma taxa de juros de 4%. Tranquilo? Então, olha só. Agora um outro exemplo. Olha só, vamos lá. Quanto você deve depositar hoje? Preste atenção, gente. Quanto você deve depositar hoje no investimento que paga 1% de juros para daqui 6 meses você sacar 6.000 e daqui 12 meses você sacar 8.000? Então, olha só. Aqui nós temos uma representação do nosso fluxo de caixa. E aqui no nosso fluxo de caixa, eu estou vendo aqui, ó, na data 0, que é a data de hoje, eu vou fazer um depósito aqui X, eu não sei qual é o valor. Esse depósito vai ser feito hoje, ele vai gerar juros, vai gerando juros, sendo que daqui 6 meses eu vou, do dinheiro que está lá depositado, eu vou sacar 6.000, o restante vai ficar depositado e ele vai continuar gerando juros por mais alguns meses, até chegar no mês 12, e lá no mês 12 eu teria que ter 8.000 reais para me sacar. Então a questão que eu quero saber é quanto que eu tenho que depositar hoje para conseguir chegar nesses 12.751, aliás, perdão, para conseguir chegar nesses 6.000 e nesses 8.000 reais aí, nesses 2 saques, tá bom? Olha só, a questão aqui é a seguinte, eu vou pegar e vou fazer o que? Um deslocamento desses dinheiros aí no tempo. Acho que a melhor forma possível eu vou pegar esse dinheiro que está no mês 6 e vou deslocar ele 6 meses
para o valor presente. Ou seja, eu pegaria aqui e dividiria por 1 mais i elevado a 6. Da mesma forma, aquele que está lá no mês 12, para mim voltar ele para o mês 0, eu teria que dividir por 1 mais i elevado a 12 vezes. Então, efetuando-se essas divisões aí, o que eu chegaria? Eu chegaria na expressão, ó, 6.000 dividido por 1,01 elevado a 6 e 8.000 dividido por 1,01 elevado a 12, tá bom? Então aqui, gente, ó, vocês vão precisar botar só a vírgulazinha aqui, tá bom? Para não sair do padrão. Vocês têm que fazer aqui as operações de divisão, né? Primeiro resolve a potência, depois divide. E efetuando-se aí essas operações, eu chegaria nos dois números que estão aqui abaixo, ó. 5.652 e 7.099. Somando esses dois valores, eu chego no número R$ 12.751,86. Então, esse é o valor que eu preciso fazer depósito lá no início, que é aquele número X. Se eu fizer esse depósito de R$ 12.751,86 e for fazendo juros de 1% todo mês, esse dinheiro vai crescendo. Lá no mês 6 eu tiro 6.000, vai sobrar uma quantidade lá, vai sobrar uns 7.000 e pouco ainda. Esses 7.000 e pouco vão continuar por mais 6 meses rendendo juros, sendo que lá no mês 12 eles vão totalizar exatamente os 8.000, que é o valor que eu vou precisar para sacar. Entendido, gente? Então, olha só. Um outro conceito que a gente vai ter que entender, que na verdade a gente já fez agora nesses exemplos anteriores, nesse exemplo anterior, a gente já fez o conceito de desconto. Mas a gente vai ter que chamar agora pelo nome que é. O desconto composto, tá bom? Em juros compostos existem dois tipos de desconto. O comercial e o racional. Não sei se vocês lembram lá da nossa aula de juros simples, que também tinha o juro comercial, o desconto comercial e o desconto racional. Eu até falei lá na aula que, na prática, para o juro simples, só existe o desconto comercial. E na prática, para o juro composto, só importa ou só existe na prática o racional. Bom? Então, pessoal, está escrito aqui, ó, o desconto comercial ele é menos comum. Por isso a gente vai focar o que? A gente vai focar no que existe na prática mesmo, que é o que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, que é o desconto racional composto. Beleza? Então, o desconto racional composto, também conhecido como desconto composto por dentro, é um desconto aplicado sobre o valor atual de um título, considerando a capitalização composta dos juros. A fórmula do desconto racional composto é dada por essas duas relações aqui, ó. O desconto composto é o valor futuro menos o valor presente, e o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n, tá bom? Eu quero que vocês entendam que o desconto composto ele é sobre o valor do capital, ele é sobre o valor presente, tá bom? Não se calcula o desconto composto racional sobre o valor futuro, é sempre sobre o valor presente, ou em função do valor presente. Eu acho que um exemplo... Desculpa, teve um barulhinho aqui. Eu acho que um caso que a gente pode entender bem é a gente pensar, por exemplo, naquele caso que a gente falou da conta do garçom. Por exemplo, você está lá num barzinho, por exemplo, e o garçom traz para você a conta. Aí a conta deu, sei lá, R$120. O garçom coloca os 10% dele, deu R$12. Então o total da conta vai dar R$132. Agora vamos supor que eu não soubesse que a conta era 120. Como que eu faço para chegar no valor 120? Como é que eu faço para chegar naquele valor 120?
é um desconto, beleza? Eu tenho que fazer o desconto de 10%. Mas entenda uma coisa, eu não posso simplesmente calcular 10% em cima de 132. Se eu calcular 10% de 132, vai ficar R$ 13,20. E lá não era R$ 13,20 o valor do garçom, né? Então, esse desconto de 10% em cima do 132, que é o valor futuro da conta, ele é o desconto comercial. Porém, ele não interessa para a gente aqui. A gente quer saber o desconto em cima do valor original da conta, tá bom? Ou em função do valor original da conta. Então, basicamente, pessoal, se eu quero chegar no valor original da conta, eu vou pegar o valor futuro da conta, que é 132, e vou dividir aqui por 1,10. Por que 1,10? Porque são 10%, né? O fator de atualização é 1,10. E fazendo essa divisãozinha, pessoal, vocês podem verificar aí, vai dar exatamente os 120. Tá bom? Vai dar os 120 reais. Ou seja, vai dar 120. Os 10% aqui era 12 reais. E no final vai dar os 132 reais da forma que tem que ser. Beleza? Então, quando ele fala desconto por dentro, é exatamente porque o desconto não é em cima do valor que eu estou vendo. Geralmente o valor que eu estou vendo é o valor total, que já é o valor futuro. O desconto tem que ser em função do valor atual, que é o valor que normalmente a gente não vê. Por isso que a gente diz que é um desconto por dentro. Tá bom? Então vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Vamos lá. O exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte. Determinar o valor atual de uma parcela de 2.100 que vencerá em 30 meses. Então, eu tenho um financiamento de R$ 2.100 e essa parcela de R$ 2.100 eu só iria pagar ela daqui a exatos 30 meses. É uma taxa de 1,5% ao mês. Eu quero que você calcule o desconto para pagamento hoje. Então, é comum, vocês já devem conhecer alguém que já fez isso, ou mesmo vocês já fizeram isso, de efetuar o pagamento adiantado de uma parcela de um financiamento. Você compra um carro, 48 prestações, aí de repente sobra um dinheirinho, você vai lá e paga a última prestação voltando, né? Então você vai efetuar o cálculo do desconto racional. Como é que você faz esse cálculo? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o cálculo é do valor presente. Então, ó, o FV é 2.100, ou seja, o valor da conta no futuro é 2.100, mas eu quero saber quanto é que eu pagaria hoje. Há uma taxa de 1,5%, adiantando aqui 30 meses. Beleza? E o desconto no final é só a gente subtrair. Então, a expressãozinha, a fórmula que a gente vai colocar é essa aqui, gente, ó. De que o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais e elevado a n. E vamos simplesmente colocar os valores aí, ó. Aqui vai ficar 2.100. No lugar da taxa, vai colocar aqui o 0,015. No lugar do n, você vai colocar aqui, ó, o número 30. Beleza? Efetuando-se os cálculos aí com auxílio de uma calculadora financeira, aliás, uma calculadora científica, a gente vai chegar no número 1.343,50. Então, se a parcela for paga hoje, ela seria paga por R$ 1.343,50, tá bom? Então, se eu quero saber qual é o desconto, eu vou simplesmente pegar o valor que eu deveria pagar. Eu deveria pagar 2.100 daqui 30 meses, mas eu estou pagando hoje R$ 1.343,50. Logo, o meu desconto total foi de R$ 756,50. Entendido, gente? Vamos aqui para mais uma situação. Olha só. João financiou um veículo em 48 prestações de R$ 800. 48 prestações de R$ 800. A uma taxa de juros de 2%. Lembrando que a taxa de juros e a taxa de desconto é a mesma, tá bom? Como sobrou dinheiro, João, na data do vencimento da parcela número 10, presta atenção, na data do vencimento da parcela número 10, resolveu adiantar o pagamento das duas últimas parcelas.
qual o valor que o João deve pagar pelas duas parcelas adiantadas? Ou seja, se ele adiantar, quanto que ele vai pagar? Então, olha só, a parcela que ele vai adiantar são duas. Naturalmente, a parcela número 48 e a parcela número 47. Em cada uma delas vai ter uma quantidade de desconto diferente, porque a que tem menos distância de tempo, ela vai ter menos desconto também. Então aqui tem os dados para a gente considerar. O valor de cada parcela, que é o valor futuro, é R$ 800. A taxa de juros é de 2% ao mês. O número de períodos de vencimento de cada parcela que a gente vai adiantar é o seguinte, ó. Para a parcela número 48, a gente vai ter 38 meses de adiantamento. Para a parcela número 47, a gente vai ter 37 meses de adiantamento. Lembrando que a gente está pagando no dia do vencimento da parcela número 10, né? Então, da parcela número 10 para a parcela número 48, ainda faltaria 38 meses. Da parcela número 10 para a parcela número 47, ainda faltaria 37 meses, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Como a taxa de juros é de 2%, eu vou pegar os 800 do valor da parcela, dividido aqui por 1,02 elevado a 37, 800 dividido por 1,02 elevado a 38, porque uma é de 37 meses, a outra é de 38 meses. Efetuando-se aí esses cálculos, gente, eu vou chegar, ó, essa parcela aqui, uma delas vai ser 384 e a outra parcela vai ser 376. Somando as duas parcelas, ele vai trocar as duas parcelas de R$ 800 por um valor de R$ 761,44, tá bom? Então, o valor atual das duas parcelas somadas vai dar os R$ 761,44. Então, olha só, ele teria que pagar duas de 800 e ele trocou as duas de 800 por uma soma de R$ 761,44. Entendido, gente? Eu acho que vocês devem conhecer alguém que já fez algo similar, né? Na sua rua aí, um parente seu, até você mesmo, já deve ter feito um adiantamento de parcela. Ou seja, naturalmente tem que fazer o desconto dos juros que não vão ser pagos no período, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E até a próxima aula. Um abraço.